É tão grande, é tão maravilhoso, é tão largo, é tão alto e é tão profundo. O que Deus está falando, que você precisa assimilar, compreender no coração, viver a experiência. Isso não é assim. É um perseverar de todo dia, é um contato com a palavra todo dia, é uma busca de Deus todo dia. Né? Então aquele mestre se posicionou lá e disse para aqueles homens e mulheres que estavam ao seu redor: este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Até o momento que ele falava do pão, tudo bem, né, gente? Até o momento que ele dizia: eu sou o pão descido. E esses apóstolos, esses discípulos, se recordaram do maná do deserto. Que eles recordaram de que Deus veio em socorro deles, onde eles estavam assim, com fome, com o desejo de algo a mais, ou seja, aquele alimento que os manteriam fortes, firmes, encorajados. Quando eu estou com fome, eu sou chata. Quando eu estou com fome, olha, quando eu estou muito irritada, me deem de comer, que daí eu fico melhor. E principalmente quando é coisa boa, né? Comidas diferentes. Então, aquele povo estava chato, estava embugado lá pelas dificuldades do deserto. E Deus envia do céu um maná. Todo dia eles recolhiam aquele maná. Mas aquele maná não era nada perto do nosso pão fresquinho, né, gente? O pão de hoje. Então, Jesus ia falando daquele pão que eles também conheciam nos seus dias, o pão ázimo, o pão que eles comiam todos os dias. Aquele pão, mas ele dizia que é um pão descido do céu. Então imagina um pão descido do céu, que bom que não deve ser. Mas quando ele começa a falar: é a minha carne, é o meu sangue. Aquele povo não podia comer carne e sangue misturado com o sangue. Era impuro. O sangue era algo que representava impureza. Imagina diante de alguém que faz milagres, que cura cegos, levanta paralíticos, daqui a pouco eu tenho que comer a carne dele. E aquele povo ficou espantado, admirado. E aqui vai dizer a palavra assim, ó: muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Quando Jesus diz: quando te bater na face direita, dê a outra face, nós levantamos o braço e dizemos o quê? Aleluia, muito bom, é isso mesmo que eu quero. Eu sempre quis ser batida dos dois lados. É claro que não. É claro que a gente diz igualmente, como disse os discípulos: isto é muito duro. Eu não posso engolir. Quando é uma ofensa de alguém de casa, da nossa casa, que nos diz algo que nos fere a alma, Deus diz: quando te bateres numa face, ah não, mas dos nossos não. Isso é muito duro. Quando os filhos crescidos, adolescentes, adultos, esquecem seus pais e têm por outros maiores amores, ou pior, se escondem na maldade, na iniquidade, no mundo. E nós precisamos engolir, amando e respondendo o que precisamos responder a Deus. Isto é muito duro. Quando em casa, o esposo ou esposa, quando nos dividimos, quando nos ferimos, quando nos magoamos, e vamos buscar soluções aonde? Se não na palavra que é dura assim, como a pedra que é firme, como a decisão de Deus que não se desdiz. Duro, por quê? Porque quer
tocar, porque quer transpassar o nosso coração endurecido. Você transpassa um coração endurecido com algo muito mole? Ou você transpassa algo endurecido com uma broca mais endurecida ainda? Como o material, como as paredes, precisa de uma broca especial. O concreto precisa de brocas especiais para penetrar, para furar, para fazer o bem que deve fazer. Assim é a palavra de Deus, que é carne, que é Ele mesmo, que é Cristo Jesus feito carne, que viveu inteiramente. O amor, sim, o ato de amor que vem de Deus, não das novelas, não dos romances. Sim, Ele exige de nós tudo. E a palavra nos penetra as nossas durezas, para que dentro de nós emane o bem que Deus deu, a virtude que Deus deu, o amor que Deus deu, a alegria que Deus deu, a perseverança que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu de sermos seus filhos. Foi muito duro. Isto é muito. Quem o pode admitir? Deus está esperando quem pode admitir a sua palavra. Quem não resiste à sua palavra. Quem acolhe a sua palavra e que põe em prática. Deus está esperando aqueles que vêm para alvejar suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus está esperando que os seus batizados despertem das suas vontades egoístas, dos seus prazeres pessoais, dos seus sonhozinhos de ascensão espiritual, ou qualquer coisa que seja, para não ser ferido, para não ser machucado, para não ser atropelado.